A maior vergonha pra mim, como apaixonado por Pokémon, é a falta do idioma que eu falo nos jogos da série principal. É uma vergonha a maior franquia do mundo, com recursos suficientes, ainda não ter legendas em português, seja o de Portugal, o do Brasil ou outro país lusófono. Eu nem ia fazer esse vídeo, porque a internet me parece um lugar meio imaturo para qualquer tipo de debate que tende a colocar frente a frente opiniões diferentes. Mas depois da ausência de português em Legends EA e Pokémon Champions, pelo menos a princípio, já que isso não foi anunciado no Pokémon Day, ontem levamos mais um golpe deles, dessa vez não como país, mas sim como região. Todo o continente latino-americano está fora do novo programa de recompensas da Play Pokémon, o Ace Trainer. Nele, basicamente, os jogadores receberão recompensas, a princípio cartas especiais por atingir determinada quantidade de CP, que é a pontuação que você ganha por participar de torneios oficiais, seja do TCG, do VGC, do GO e até do Unite. Mas por que fomos excluídos? Segundo a Play Pokémon, por problemas logísticos. Assim, os treinadores da América Latina estão inelegíveis para o programa Ace Trainer. Eu preciso ser sincero, não sei quais são esses problemas logísticos, até porque eles não fizeram questão de entrar em detalhes, o que é praxe quando se trata de Pokémon Company. Ou falta de transparência e proximidade com a própria comunidade, viu? Então, já que eles não foram detalhistas, abre-se uma brecha pra gente especular. Se a recompensa do novo programa é uma carta, e no Brasil temos a Copag, que já há muitos bons anos é quem produz e distribui as cartas de Pokémon no território brasileiro, o quão difícil é fazer eles produzirem essa carta prêmio? Infelizmente, eu não tenho conhecimento para dar a resposta mais precisa do mundo. Claro, eu imagino que não seja tão simples quanto eu tô falando, devem haver lá as suas burocracias. Mas eu também imagino que com um pouquinho de esforço e boa vontade, seria possível fazer isso acontecer. A menos que, sei lá, os empecilhos sejam legais ou algo assim, mais graves, que sabemos que a Pokémon Company já enfrentou em outros países. Mas não foi o que eles próprios alegaram, disseram claramente problemas logísticos. E eu queria trazer um exemplo para esse vídeo. Vejamos o caso dos Prize Packs. Em agosto de 2023, a Copag anunciou que as cartas de prêmio que vêm em boosters também distribuídos em torneios oficiais, finalmente seriam produzidas em português no Brasil. Em fevereiro de 2024, eles anunciaram que a tradução começaria a partir da Série 4, que lançaria em meados de abril do ano passado, enquanto a Série 3, àquela altura, chegaria às lojas em inglês mesmo. Então percebam que o primeiro Prize Pack em português, já na Série 4, foi provavelmente lançado em algum momento de abril de 2024. Você sabe quando a Série 1, a primeira da nova era, foi lançada nos Estados Unidos? 9 de novembro de 2022. Ou seja, estamos falando de uma espera de 9 meses só para a Copag anunciar que traduziria os Prize Packs e de mais 8 meses para que eles de fato fossem lançados em português, totalizando assim 1 ano e 5 meses de espera. Isso me faz crer que, eventualmente, a América Latina será incluída no programa Ace Trainer. Mas a pergunta que fica é, realmente é preciso toda essa espera? Eles não são capazes de abreviar isso e evitar toda uma reclamação de um continente? Veja, mesmo tendo uma empresa fabricando cartas no Brasil, coisas que fogem do meu conhecimento causaram o atraso tanto dos Prize Packs quanto, imagino eu, da nossa inclusão no programa Ace Trainer. E não é o meu intuito dessa vez, muito longe disso, de vilanizar a Copag, até porque eu acredito que o problema seja mesmo com a Pokémon Company, apesar de ser uma mera suspeita. O grande problema é que a falta de transparência, de proximidade e de satisfações da Pokémon Company para conosco, latinos como um todo, nos deixa num barco à deriva, esperando sem saber quando um vento de boas notícias nos empurrará para o lugar onde queremos estar de fato, que é jogando Pokémon no nosso idioma. Felizmente, para os nossos vizinhos latinos, eles estão mais próximos disso agora do que a gente. Com o anúncio do espanhol da América Latina para Legends EA e Champions, eles conseguiram o que a gente tanto sonha. Ainda que mais recentemente eu tenha descoberto que mesmo na América Latina, o idioma espanhol possa variar bastante de um país para o outro. Ainda assim, é uma vitória deles. O que me causou um pouquinho de espanto é que essa vitória pareceu enfurecer ainda mais a comunidade brasileira, como se a gente já não tivesse motivo suficiente para ficar triste sem o nosso idioma. Alguns alegaram que já tinham o espanhol e eles deveriam ter priorizado o português. E aí eu pergunto, se tivesse o português de Portugal, a gente não continuaria lutando para ter o português brasileiro? Se de fato foi uma questão de prioridade, e eu acho que até faz sentido, a prioridade foi estabelecida pela Pokémon Company.
e não pelos mestres Pokémon latinos. Outros afirmaram que o nosso mercado é mais importante, e eu nunca me canso de impressionar com a falta de conhecimento da comunidade Pokémon em relação, por exemplo, ao competitivo da franquia. No vídeo sobre o Pokémon Champions, o Wolf Glick disse que depois do hype inicial de uma nova geração, o que segura o marketing de um jogo Pokémon é justamente o competitivo. E o cenário latino-americano, falante de espanhol, no competitivo de Pokémon, especialmente dos jogos de videogame, o VGC, é extremamente forte. Não à toa, o único campeão daqui saiu do Equador, Paul Ruiz, que fala espanhol e não português. Um cara que inclusive sempre levanta a bandeira da América Latina como um todo, sem fazer distinção de país. E ainda teve gente que se sentiu pessoalmente ofendida por eles usarem imagens do Torneio Internacional da América Latina sediado em São Paulo ou o canal em português para o anúncio do espanhol latino-americano. De novo, eu consigo entender de onde vem a revolta. A gente quer jogar Pokémon em português. Só que eu acho que por vezes, no calor do momento e na ânsia por conseguir o que tanto queremos, erramos o foco da crítica e paramos de raciocinar logicamente. E acho que daí que surgiu essa ideia de que a Pokémon Company odeia o Brasil. Particularmente no caso do Pokémon Day, eu preferi ficar mais felizes pelos vizinhos latinos que conseguiram o que a gente tanto quer e seguir cobrando a Pokémon Company pelo nosso idioma. Depois de pessoas duvidarem do quanto eu gosto de Pokémon, agora surgiu uma galera dando a entender como se eu não cobrasse sobre esse assunto. Eu sempre fui bastante crítico em relação à ausência do português em Pokémon. No Pokémon Day de 2022, com o anúncio de Scarlet Violet ainda, começou com um tweet meu, despretensioso, porém crítico, pedindo Pokémon em português, com a hashtag ScarletVioletPTBR. Depois isso virou um movimento maior sob a hashtag PokémonPTBR, que se ramificou e se popularizou a ponto de chegar em celebridades como a Juliette. A maioria deve lembrar disso. Então eu entendo a revolta, entendo a comoção, entendo a tristeza, mas acho que a galera erra muito a mão na hora de focar a crítica. Às vezes a ponto de ser meio preconceituosa mesmo. O brasileiro, de uma forma geral, me parece se achar superior aos vizinhos latinos. Mas vale lembrar que a Pokémon Company abriu um novo escritório na América Latina e o país escolhido foi o México, e não o Brasil. O que mostra a importância dos outros países para eles. E aí vai ter gente só por eu estar falando isso dizendo que eu tô passando pano. Não, eu tô observando fatos. Independente disso, o jogo ainda precisaria e era obrigado a estar em português. Fora que no anúncio do Pokémon Day é dito também que o card game, que é uma boa fatia do bolo da receita da Pokémon Company e que ainda não havia localização em espanhol latino-americano, ao contrário do português brasileiro, passaria por esse processo de localização junto do Pokémon Champions e do Pokémon Legends EA. Ou seja, eles conseguiram uma vitória tripla. Uma dessas três a gente já tinha, que é o card game em português. Então, de novo, tudo isso quer dizer que a Pokémon Company odeia o Brasil? Eu honestamente acho que não. Todos os likes foram no Brasil, provavelmente por conta de infraestrutura. Pokémon GO está completamente localizado para o nosso idioma, o Pokémon TCG Pocket foi lançado já com português. E eu não tô falando tudo isso para minimizar a culpa da Pokémon Company não, muito pelo contrário. Isso me deixa ainda mais em choque de saber que a série principal de jogos de Pokémon não está traduzida. É uma grande vergonha em 2025 não termos Pokémon localizado em português. Se a gente olhar para o resto da indústria dos videogames, é fácil perceber que eles já entenderam a nossa importância no mercado de jogos. Então dói demais a minha franquia favorita ainda não ter percebido isso. Só que o problema da Pokémon Company com o Brasil não é um ódio direcionado, uma indiferença, um descaso. Ainda que, de novo, muita gente tenha interpretado dessa forma e eu consigo entender de onde vem essa revolta. Mas se a gente raciocinar um pouquinho logicamente, o que parece quase impossível nesses momentos de fúria, acredito que chegaremos ao consenso de que, na verdade, a Pokémon Company só é incrivelmente incompetente, cautelosa e tantos outros adjetivos bizarros que eu poderia imputar a ela nessa implementação de novos idiomas. A incompetência parece se alastrar para outras áreas a julgar pela qualidade técnica de alguns jogos de Pokémon do Nintendo Switch, especialmente Scarlet Violet. Se fosse só ódio ao Brasil, pelo menos jogaríamos games melhores, mesmo que sem português. Hoje, a gente não tem nem português, nem jogo bom.